Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria, a partir de hoje, transferir para você o que Deus tem colocado dentro de mim. Passar para você o que Deus tem passado para mim. E uma das mensagens, uma das instruções que o Espírito Santo me tem dado, é o que nós vamos falar agora, uma das mais importantes. Todas são importantes, mas você sabe que todo edifício tem uma base, tem um fundamento. E o que nós vamos falar agora é a base, é o fundamento da fé, da vida, do relacionamento com Deus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, e a partir do versículo 6, do versículo 6 até o versículo 12, nós vamos discorrer sobre esses versículos que falam de fidelidade, de respeito, de amor verdadeiro, que falam de união, de casamento, que fala de família, que falam de um lar bem sólido, bem constituído, que é, no caso, a base, o fundamento da vida de uma pessoa. Vamos então ler e entender o propósito de Deus. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. É a primeira coisa que Deus fala aqui nesse versículo 6 de Malaquias, capítulo 3. Porque eu, o Senhor, não mudo. Que significa dizer que o que ele era e fazia antigamente, ele é e faz atualmente, ele é e fará no futuro. Ele simplesmente é o mesmo, ele não muda. Por isso, nós consideramos o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, um Deus imutável. Imutável, quer dizer que não muda. Não muda de acordo com as circunstâncias, não muda de acordo com nada. Ele é o que é. Então, muitas pessoas, infelizmente, veem Deus como um ser humano. Veem Deus como uma pessoa assim como ela. E não é, porque nós, humanos, fomos criados à imagem dele, mas nós não somos como ele. Ele é imutável, não muda a maneira de ser, que é diferente de nós. Nós mudamos de acordo com as circunstâncias. Um dia você está de bom humor, outro dia a gente está de mau humor, um dia você está bem, outro dia você está mal, e dependendo disso, acontece diferente. As nossas escolhas são diferentes, as nossas decisões são diferentes. Mas Deus diz: eu não mudo, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E é interessante que quando Deus menciona filhos de Jacó, ele está se referindo à pessoa que um dia ele, Deus, trocou o nome. Porque Jacó, de forma fraudulenta, tomou posse da bênção da primogenitura. Então, Deus está falando aqui com aquele Jacó antes de ser Israel. Quer dizer, o homem que de forma fraudulenta enganou o seu pai e se aproveitou da fraqueza também do seu irmão. Mas por conta da sua fissura em querer a primogenitura, ele fez das tripas coração para tomar posse dessa bênção. A bênção da primogenitura, que muitas pessoas não entendem, significa a base, o fundamento de uma vida com relacionamento, com aliança com Deus. Quando nós tratamos de primogenitura, nós estamos tratando, quer dizer, quando Deus trata de primogenitura, quando ele fala primogênito, ele está falando do primeiro filho
masculino, o primeiro filho, homem dele, que representa, que simboliza, que é o primeiro dele, é o primeiro e único. Jesus é o primogênito de Deus. Mas na realidade, depois de Jesus, vieram os seus discípulos, os seus seguidores, os seus servos. Então, estes que foram enxertados em Jesus como a videira verdadeira, tornaram-se também com Jesus herdeiros de Deus, mas primogênitos de Deus também. Em Jesus nós somos primogênitos de Deus. Todos os que têm Jesus como Senhor e Salvador se tornam primogênito de Deus. Assim como Israel. Israel era o primogênito de Deus. Mas Israel não era um só. Israel era uma nação. A nação de Israel era primogênito de Deus. Conforme diz lá em Jeremias, capítulo 2 e versículo 3. Então, o que significa ser primogênito? O que significa ser o primeiro filho homem? O que significa ser o primeiro filho de Deus? Significa, nos termos humanos, o primogênito herdava todos os direitos do seu pai. Quer dizer, ele substituía o seu pai. O seu pai era o chefe da tribo, o chefe da clã. Então, na morte do seu pai, o primogênito se tornava o chefe da clã, se tornava o principal da tribo. É como disséssemos assim, seria o cacique, não é? O cacique. O filho do cacique seria o próximo cacique. O filho do rei seria o próximo rei. E assim sucessivamente. Isso que quer dizer primogênito. O primogênito herda o direito, ou os direitos, privilégios e responsabilidades de seu pai. Isso que significa primogênito. É claro que quando a gente é primogênito de Deus, nós não vamos herdar de Deus o que ele vai deixar para nós. Ele não morre, ele é Deus. Ele é sempre eterno. Portanto, ele nunca vai deixar nas nossas mãos a sua divindade, porque ele é divino, ele é Deus. Mas, do ponto de vista espiritual, nós estamos em Jesus, nos tornamos um com ele. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que aquele que se une ao Senhor se torna um com ele. Se torna um com ele. Que é o casamento. Quando nós nos casamos, nos tornamos um. Quando eu me casei com Esther, nós dois tornamos-nos um. Um dependente do outro. É como se eu fosse a perna direita e ela a perna esquerda, ou vice-versa, não tem diferença. Quer dizer, somos um só corpo. Eu sou cabeça e ela é todo o corpo. Assim é o casamento. Assim é a união nossa. Somos um. Somos um só corpo. Uma só vida. Um só no Senhor. Ora, da mesma forma somos com Deus quando somos primogênitos. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, isso significa muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Porque Deus está falando com os filhos de Jacó, os descendentes de Jacó, dizendo assim, olha, porque eu sou imutável, porque eu não mudo, vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. Vocês não são consumidos, quer dizer, vocês não são destruídos. Porque eu fiz promessas a Abraão,
a Isaque, a Israel. Essas promessas são irrevogáveis, mas também é irrevogável a aliança que eles fizeram comigo, o voto que eles fizeram comigo, que o povo de Israel fez comigo. É irrevogável. Eu não considero divórcio, eu não aceito divórcio. Porque se eu não me divorcio de vocês, como que eu vou aceitar que vocês se divorciem de mim? Então Deus está falando com o povo de Israel, o povo de Deus. Aí ele continua dizendo assim no versículo seguinte, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Que quer dizer o seguinte, uma aliança com Deus está na dependência de ambos cumprirem os seus votos, tanto os votos de Deus para conosco, as promessas de Deus para conosco, quanto as nossas promessas para com Ele, os nossos votos para com Ele. Quando Deus diz que abomina, que odeia o divórcio, Ele não está falando apenas no casamento comum, o casamento homem e mulher, mulher e homem aqui na terra. Ele está falando de um símbolo do casamento com Ele, de um tipo de casamento com Ele, de uma representação de um casamento com Ele. Então, você verifica, por exemplo, que Jesus é considerado noivo. A igreja, todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, representam o corpo. Então, Jesus e a sua igreja fazem um só corpo, o primogênito de Deus. Então, veja como Deus trata. Deus nos trata como o nosso marido. Não é marido no sentido marido e mulher, mas marido no sentido de casamento, de aliado, de parceiro com Ele. Qualquer aliança que se faça nesse mundo depende do compromisso assumido da palavra. Quando nós fazemos sociedades com outras pessoas, nós confiamos naquelas pessoas, as pessoas também dependem e confiam de nós. Então, assim sendo, a aliança é feita. Quando é quebrada essa aliança, vem problemas, aí vem justiça, a pessoa tem que ir para a justiça, não é assim? Pois bem, minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus não aceita quebra de aliança, Ele não aceita, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele é imutável. Você que um dia fez aliança com Ele, você fez um voto com Ele, porque Ele diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Você veio a Ele, Ele aliviou você e você entregou a sua vida para Ele. Muito bem, foi feita uma aliança. Você fez um voto com Ele. Ó, meu Deus, a minha vida é tua, meu coração é teu. O Senhor tornar-se-á o meu primeiro amor, a primeira pessoa na minha vida. O Senhor é o mais importante na minha vida a partir de agora. Então, houve esse casamento, essa aliança, houve essa parceria. Essa parceria, esse casamento, foi feito com os nossos pais na fé, que foi Abraão, Isaque, Israel, etc. Moisés, Davi e etc. E Deus não aceita de forma nenhuma o divórcio. De forma nenhuma. Não tem como Ele aceitar isso. Ele diz aqui no capítulo 2 de Malaquias, na mesma página, ele diz assim: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Quer dizer, Deus foi testemunha desse casamento, dessa aliança. E ele diz aqui assim, no versículo 15, mais adiante ele diz: cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade, e vice-versa naturalmente, mulher e homem.
ninguém seja infiel. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Odeia o repúdio. E mais, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Quer dizer, Deus abomina a infidelidade. Porque a infidelidade significa ou trata da corrupção, da traição. A infidelidade é uma coisa que ultrajante, vergonhosa. O homem traído se sente envergonhado, humilhado. A mulher traída se sente envergonhada, humilhada. Deus também, que se sente traído, se sente humilhado, envergonhado. E ele não aceita isso. Ele não admite isso. Por quê? Porque nós somos o primogênito dele. E ele não aceita dividir-nos com o diabo. Ele não aceita dividir-nos com os deuses desse mundo, com as coisas desse mundo. Então, ele diz assim para os filhos de Israel: desde os dias de vossos pais, quer dizer, há muitos anos, milhares de anos, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Em outras palavras, desde os dias de vossos pais vos desviastes da minha palavra. Quer dizer, fostes infiéis, desleais para comigo, porque eu continuo mantendo a minha palavra. Eu não revoguei a minha promessa, mas vocês revogaram a aliança, a palavra que vocês empenharam comigo. Então ele diz: tornai-vos para mim, quer dizer, volte-se para mim, e eu me voltarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, minha amiga, meu amigo, ainda que você esteja caído, prostrado, desanimado, triste, abatido, perdido, ainda que você não tenha mais aquele primeiro amor e tal, mas você tem fé, você crê em Jesus, ou bem ou mal, mas você crê. O mínimo de fé que você tem é suficiente para lhe dar força para você voltar, porque Deus está estendendo a mão, está dizendo: volte-se para mim e eu me voltarei para você. Se a sua vida está ruim, de má qualidade, é porque você se afastou de mim, mas volte para mim e então eu me voltarei para vocês. Aí ele mesmo responde pela pessoa: mas vós dizeis, em que havemos de voltar? Em que havemos de tornar para ti? Aí ele fala: roubará o homem a Deus? Olha só o que ele fala. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? E ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Agora eu quero que você entenda o seguinte: Deus não está tratando aqui de dinheiro. Ele não está tratando aqui de bens materiais. O que ele está tratando aqui é do direito que ele quer, do respeito, do amor, da dedicação. Os dízimos representam, tipificam, simbolizam a fidelidade. Então, quando uma pessoa é dizimista, não é o dinheiro que vai ganhar a simpatia de Deus, não é o dinheiro que vai ganhar as benesses de Deus, mas é a consideração que ela está demonstrando para com Deus, a sua lealdade. Olha, tu és o primeiro na minha vida. E porque tu és o primeiro na minha vida, tudo que eu produzo com as minhas mãos, com o suor do meu rosto, com o meu trabalho, os primeiros frutos do meu trabalho, eu dedico a ti. Que significa que Deus está em primeiro lugar na vida daquela pessoa. Então o dízimo não é dinheiro. O dízimo não é um cheque de $1 bilhão. Não. O dízimo são os primeiros frutos. Por exemplo, se você ganha 10, gasta o primeiro R$1, e pega os demais R$9 e deposita no altar, como se fosse o dízimo, você está ofendendo a Deus. Mas não é mais, é mais. Você diz: mas poxa, eu estou dando muito mais.
Mas Deus não quer o muito mais, Deus quer o que é dele. O que é dele são os primeiros frutos. Se você gasta os primeiros frutos, você está ofendendo a Deus. Você está sendo desleal para com ele. Você está dizendo, o Senhor não é o primeiro na minha vida. O Senhor não é o meu primeiro amor. O primeiro amor sou eu. Ou o primeiro amor é o meu filho, ou minha filha, o meu... Enfim, você sabe, por exemplo, um bom exemplo disso, eu já tenho falado, é com respeito ao aniversário. Quando se comemora o aniversário de uma criança e depois o ponto alto do aniversário, não são os presentes. O ponto alto do aniversário não são os convidados. O ponto alto do aniversário é o quê? É a hora do bolo, de soprar a velhinha e cortar o bolo, não é assim? Pois bem, quando a criança corta o bolo, para quem é a primeira fatia? Quem recebe a primeira fatia? A mãe ou o pai? Quem vai comer a primeira fatia? Então, a primeira fatia do bolo é para a pessoa que o aniversariante gosta mais. Então, por exemplo, eu nunca tive aniversário, nunca festejei aniversário, minha mãe nunca festejou o meu aniversário com bolo, nada disso. Mas se fosse feito aniversário na minha época, se fosse comemorado o meu aniversário e cantasse parabéns, depois eu soprasse a velhinha e cortasse o bolo, o primeiro pedaço que eu partisse, eu ia dar para a mamãe. Não era para o papai, mas era para a mamãe. Porque a mamãe estava em primeiro lugar. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, aquele a quem nós damos o primeiro pedaço do bolo é aquele que nós consideramos, ou é a pessoa que nós mais consideramos na nossa vida. Então Deus quer exatamente essa primeira fatia. Ele faz questão dessa primeira fatia, porque essa primeira fatia mostra claramente quem é o primeiro na sua vida. Essa é a realidade, esse é o dízimo. O dízimo não é dinheiro, repito, o dízimo não são as ofertas. Dízimo representa, você sabe que Deus trabalha com representatividades, com simbolismos. Você vê o menorá, você vê o templo de Salomão, tudo tem uma representatividade diante de Deus. Todos os objetos sagrados não são Deus, mas representam Deus. O altar representa Deus, não é Deus, mas representa Deus. A oferta representa o ofertante, mas a oferta não é o ofertante, a oferta representa o ofertante. O óleo, o azeite, representa o Espírito Santo, simboliza o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. A água que cura, né? Nós temos aí, às terças-feiras, aquelas reuniões de fé, que as pessoas trazem a água que cura representa Jesus, representa Deus, que é o Senhor que nos sara, mas não é Deus. Então, todos os simbolismos que há na Bíblia são apenas simbolismo, mas não são Deus, não é o próprio Deus. Então, quando você traz o dízimo, quando você é fiel no dízimo, na realidade você está demonstrando que Deus é o primeiro na sua vida, que você é o primogênito de Deus, porque o primogênito é o primeiro, o dízimo também é o primeiro. Muito legal isso, não é? Jesus foi o primeiro. Então, nós em Jesus somos o primeiro de Deus, e Deus considera a gente como o primeiro. Você, se você é de Deus, se você nasceu de Deus, você é primeiro para Deus. Você é primeira para Deus. Assim como Deus deve ser o primeiro para você. Então o dízimo simboliza, representa, tipifica o que você é para Deus. Ó Senhor, Tu és o primeiro para mim. Eu sou teu servo ou tua serva. Então quando Deus fala, tornai-vos para mim, Ele está falando para o povo de Israel, para os filhos de Jacó, olha, volte-se para mim, comece a cumprir a minha palavra, comece a obedecer a minha palavra, porque senão eu vou continuar longe de vocês e vocês vão trabalhar, vocês vão viver sozinhos, vocês estão desprotegidos. É isso que Deus fala, roubará o homem a Deus, quer dizer, roubar não é o dinheiro, está roubando a glória de Deus, está tocando no que é de Deus.
O dízimo representa aquele fruto da árvore da vida que Adão e Eva tocaram. Eles tocaram na árvore que Deus falou, essa árvore é minha. Não toque nela, porque no dia que vocês tocarem nela, vocês vão morrer. Então, obviamente, que é isso que tem acontecido no mundo. As pessoas estão morrendo, porque tocaram naquilo que é de Deus. Muitas pessoas vivem uma vida miserável, mesquinha, pobre, mesmo acreditando na palavra de Deus. Na realidade, está acreditando na letra, né? Não é na palavra. Porque se estivesse acreditando na palavra, seguiria, obedeceria. Mas essas pessoas acreditam na letra e vivem uma vida miserável, mesquinha. Por quê? Porque assim como Deus faz a sua promessa e cumpre a sua palavra para os que são fiéis, os que são infiéis, a palavra de Deus é apenas letra, não vai se cumprir na vida deles. Não vai se cumprir. A palavra de Deus é revelada para os humildes que vão obedecer, que vão cumprir a sua palavra. Mas para os desobedientes, para os rebeldes, a palavra de Deus não tem nenhum valor, porque não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. E Deus está falando aqui, voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vocês. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros. Mas em que havemos de voltar para ti? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E ainda dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Não são apenas os dízimos. Os dízimos são as primícias da nossa renda. Quando nós devolvemos a Deus os dízimos, os primeiros 10%, nós ficamos com 90%. E desses 90% é que nós oferecemos as ofertas. Aí a oferta é uma dedicação espontânea. Não é uma coisa obrigatória diante de Deus. Mas o dízimo não. O dízimo é obrigatório diante de Deus. Não diante da igreja, da instituição, diante dos homens. Cada um faz de acordo com a sua fé. Eu sou dizimista fiel por questão de fé. Minha fé é a minha fé. Ninguém me obriga. Quem vai me obrigar a fazer alguma coisa? Não, mas a minha consciência, de acordo com a minha fé na palavra de Deus, então eu sou dizimista fiel e sou fiel a Ele. Então, por isso eu tenho o direito de reclamar dele o cumprimento das suas promessas também na minha vida. Então, é tomar lá da cá. Se Ele exige que eu seja fiel nos dízimos e nas ofertas, também então eu posso exigir dele o cumprimento das suas promessas na minha vida. Quer dizer, se eu materializo a minha fé na palavra dele, se eu cumpro a palavra dele, se eu me volto para ele, então ele se volta para mim. Se eu não me volto para ele, então ele me deixa sozinho. Ele fala claramente, ele fala assim, eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão desmerecidos. Então, o problema que você enfrenta, minha amiga, meu amigo ouvinte, basicamente é esse: o seu problema familiar, o seu problema com a mulher, com o marido, o seu problema de saúde, o seu problema econômico. Todos os seus problemas estão assentados nessa infidelidade que você tem para com Deus. Da mesma forma, quando o sujeito é infiel para com a sua mulher ou vice-versa, então ele fica sempre com medo de ser descoberto, quer dizer, ele fica fraco, ele fica debilitado, porque ele está com medo. O medo é um sinal de dúvida. A dúvida contraria a fé. A fé é o que nos traz vida. Mas não havendo fé, nós teremos morte. Então muitas pessoas vivem um inferno por conta da sua infidelidade conjugal, que é um símbolo da sua infidelidade para com Deus. Essa é a pura realidade. Amanhã nós estaremos dando continuidade a esse assunto. Você precisa saber que a sua vida depende da sua fidelidade para com Deus. E fidelidade para com Deus é refletida na fidelidade para com o esposo, para com a esposa. Nós falaremos mais a respeito
amanhã sobre esse assunto.